Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ali coming to you from Salvador, Bahia, and today, after listening to this episode, you'll have some additional vocabulary to talk about furniture that you find in your living room, some that you find in your bedroom, and some words to talk about rearranging things and moving them from one place to another. In the learning guide, you'll see additional information about the furniture that I talk about and also a little bit about feng shui, which is mentioned in the episode as well. Now, let's go to episode 229, or in good Portuguese, 229, fazendo uma reorganização da sala. Não sou muito de fazer pouco caso das crenças dos outros. Com essa vida difícil que a gente leva, tem mais é que fazer o que dá na telha. Daqui a pouco, a gente já era. E o que é que sobrou? Ninguém leva nada para o caixão, não é verdade? Não sou de fazer pouco caso do que os outros acreditam, mas tem coisa que passa dos limites. A faxineira que trabalha na minha casa, a Elisângela, sempre foi muito trabalhadeira e incansável, mas de uns tempos para cá anda se metendo com uns negócios enigmáticos, feng shui do chapéu preto ou coisa assim. Ela me falou que agora daria uma repaginada na configuração da minha casa. Segundo seus novos estudos, o fluxo de energia estava totalmente em desacordo. Por isso que na minha vida tudo ia de mal a pior. Olha a insolência. Só não falo nada porque considero ela pacas. Ela resolveu começar pelo meu quarto. Queria revitalizar a ordem diante do caos que reinava ali. Não era um caos, era uma bagunça calculada, porque eu sabia onde estava tudo. Ela disse que a cama estava tampando o fluxo de energia e colocou ela na frente do guarda-roupa, formando uma barricada, supostamente liberando o fluxo. Agora, para pegar minhas coisas na parte de cima do guarda-roupa, precisava trepar na janela se não quisesse subir na cama. Depois, quem entrou na dança foi a sala de estar. Ela teve a ideia de redecorar o ambiente e moveu o rack da TV para trás do sofá, e o sofá ficou encarando a parede. A mesinha de centro, outrora o charme da sala, foi para o canto, e o aparador, que abrigava as bebidas, foi parar na cozinha. A mesa lateral, onde ficava o abajur, foi retirada. Ela chamava coisa ruim. E no lugar, ela colocou uma banqueta, que dizia ser um amuleto. O abajur foi para o corredor e ela mandou eu comprar uns puffs para equilibrar o chi da sala. A poltrona também vazou. Não sei o que ela fez com esse móvel, mas no lugar onde a poltrona ficava, ela pôs uma cadeira capenga que precisa de um calço para não ficar bamba. E sabe o que ela ainda me fez? Posicionou a espreguiçadeira da varanda na cozinha, perto da geladeira, porque ia ser melhor para mim. A cozinha nem era tão espaçosa e ainda era abafada. Eu perguntei: Elisângela, e eu vou ficar olhando para a geladeira quando quiser descansar? Que ideia mais descabida! Ao que ela me retorquiu: se eu tivesse uma geladeira em casa, ia querer ficar olhando para ela o dia todo. E foi nesse momento que entendi aquele fuzuê todo e decidi dar um aumento para a Elisângela. Bom, no nosso episódio de hoje, o narrador conta um pouco sobre o que a faxineira que trabalha na casa dele decidiu fazer com a arrumação da casa.
e o narrador fala um pouco sobre alguns ambientes da casa, e é isso que nós vamos aprender hoje. Mas o narrador não começa falando sobre isso. Ele introduz o tópico falando que ele não faz pouco das crenças de outros. Ele não faz pouco da crença dos outros. E aqui nós temos duas boas expressões. A primeira delas é fazer pouco. E quando uma pessoa faz pouco de alguma coisa ou de alguém, essa pessoa diminui a importância, ela minimiza essa coisa. Por exemplo, eu perdi meu cachorrinho faz uma semana. Todo mundo faz pouco de mim, dizendo que é apenas um animal. Agora, o que eu tenho que dizer para eles é que eles não têm um cachorro. E um cachorro, para mim, é quase um filho. Então, eles fazem pouco de mim porque eles não sabem a sensação que é perder um cachorro querido. Eles fazem pouco de mim porque não sabem qual é a sensação de perder um cachorro querido. Eles ficam, era só um cachorro, que coisa, para que tanto desespero? E a segunda palavra que nós temos aqui é a crença. E perceba que é um é curto, não é crença, não, é crença. E a crença é um sistema de ideias ou então princípios que as pessoas aceitam sem provas concretas ou sem comprovação científica. Uma crença é alguma coisa em que você acredita. Nós podemos usar essa palavra no sentido mais formal, por exemplo, de uma crença religiosa, e como no exemplo. Todos os meus amigos saíram do Brasil, mas eu tenho a crença de que um dia o Brasil vai ser um país excelente para se morar. Todos os meus amigos saíram do Brasil, menos eu, porque eu tenho a crença de que o Brasil ainda vai ser um país muito bom para se morar. E o narrador diz: bom, eu não faço pouco da crença dos outros porque nossa vida é muito difícil. Então, como nossa vida é difícil, precisamos fazer o que dá na telha. Precisamos fazer o que dá na telha. E aqui nós temos uma expressão bastante informal. Quando nós dizemos que alguém faz o que dá na telha, por exemplo, eu faço o que dá na telha e você faz o que dá na telha, isso significa agir por impulso. Você faz o que quer e não pensa nas consequências. Por exemplo, durante muitos anos eu fiz o que me dava na telha. Eu trabalhei com arte na praia, eu fui cantor em bares, eu fiz o que me dava na telha. Hoje, porém, eu sei que eu deveria ter planejado um pouco melhor. Se eu não tivesse feito o que me desse na telha, eu teria uma carreira hoje. E muitas pessoas fazem o que dá na telha e elas não pensam nas consequências. Depois elas dizem: nossa, eu não deveria ter feito o que me dava na telha. E eu já fiz isso. E, em seguida, ele continua justificando um pouco mais. Ele diz que nós precisamos fazer o que dá na telha porque, depois de um momento, a gente já era. Ou seja, a gente morre. E é uma maneira muito informal de dizer que alguém morre e é um pouco desrespeitoso também. Se você disser fulano já era, ou ele perdeu a carreira, ele não consegue mais nada, ou ele morreu. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas sobre essa expressão.
E ainda falando um pouco mais, o narrador diz que ninguém leva nada para o caixão. E o caixão é um recipiente geralmente feito de madeira, né, uma caixa de madeira, usado para enterrar os mortos. Quando nós morremos, nós podemos ser cremados, ou seja, eles usam fogo para cremar uma pessoa, ou eles podem colocar dentro de um caixão para depois enterrar. E quando o narrador diz aqui que ninguém leva nada para o caixão, o que ele quis dizer foi que, depois de mortos, nós não temos mais nada. Nós morremos. E aí ele diz: bom, eu não faço pouco caso, ou seja, eu não faço pouco do que os outros acreditam, mas às vezes as pessoas passam dos limites. E no caso do narrador, aparentemente, a pessoa que passou dos limites foi a faxineira. E a faxineira, ou o faxineiro, é uma pessoa que trabalha fazendo limpeza. Em geral, nós dizemos que o faxineiro faz limpeza doméstica, ou seja, de casas. O faxineiro que faz limpeza em um estabelecimento comercial ou em uma empresa, né, assim, um escritório, no geral as pessoas chamam essa pessoa de zelador ou zeladora. Mas, de maneira geral, a faxineira ou o faxineiro fazem limpeza na casa. E o narrador comenta um pouco sobre a personalidade da faxineira que trabalha na casa dele. A faxineira se chama Elisângela, disso nós sabemos, e ela é trabalhadeira e incansável. Ela é trabalhadeira e incansável. Duas ótimas palavras para descrever alguém que é muito esforçado. A primeira palavra utilizada aqui, trabalhadeira, normalmente é usada apenas para mulheres. Eu procurei no dicionário, investiguei várias fontes, mas não encontrei a versão masculina dessa palavra. E na minha vida aqui no Brasil, eu sempre escuto dizer que uma mulher é trabalhadeira e um homem é trabalhador. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais, porque nós também podemos dizer que uma mulher é trabalhadora. E uma pessoa trabalhadeira, então, é uma mulher que gosta de trabalhar, que é muito esforçada, mesmo quando o trabalho é difícil. Por exemplo, minha mãe é uma mulher muito trabalhadeira. Ela criou 4 filhos sozinha. Ela é muito trabalhadeira. E, em geral, uma mulher trabalhadeira também é incansável, embora nem sempre. E quando nós dizemos que uma pessoa é incansável, isso significa que essa pessoa não se cansa facilmente. Ela tem muita energia, ela persiste, mesmo quando está cansada. Ou seja, ela é incansável. E nós podemos dizer que uma pessoa é incansável e podemos também dizer que alguém faz esforços incansáveis. No momento em que estou gravando esse episódio, né, eu vejo na televisão e na imprensa que o governo nos Estados Unidos está fazendo uma busca incansável por pessoas que estão no fundo do mar. Infelizmente, é uma tragédia o que aconteceu, mas o governo continua buscando sem parar, incansavelmente. Ou seja, as pessoas que estão trabalhando nessa busca são incansáveis. Mesmo muito cansadas, elas não param de procurar as vítimas. Bom, a faxineira é muito trabalhadeira,
e também incansável. Mas, recentemente, ela está se envolvendo com algumas coisas enigmáticas para o narrador. E essas coisas enigmáticas são uma só, na verdade, que é o Feng Shui do chapéu preto. É uma das escolas de Feng Shui, ou Feng Shui. Aqui no Brasil, em cidades pequenas, isso não é nada popular. Em cidades grandes também não é muito popular. Então, para o narrador, isso é enigmático. E uma coisa enigmática é uma coisa misteriosa, ela é difícil de entender. Por exemplo, o meu pai me enviou uma mensagem enigmática. Ele me disse na mensagem que a hora ainda não tinha chegado, mas ela logo chegaria. E eu fiquei pensando, a hora tinha chegado? Que hora? O que ia acontecer? Era um enigma, ou seja, algo difícil de compreender, muito confuso para mim. E agora que a faxineira estava envolvida com o Feng Shui, ela tinha uma ideia na cabeça. De acordo com o narrador, a faxineira queria dar uma repaginada na casa. Ela queria dar uma repaginada na casa. E dar uma repaginada em alguma coisa é uma expressão informal. E quando você dá uma repaginada, isso significa que você faz mudanças para melhorar como uma coisa parece ou como uma coisa funciona. Eu posso dar uma repaginada no meu visual. Eu não gosto das roupas que eu uso, então eu vou dar uma repaginada. Vou mudar as roupas que eu uso, talvez usar algo mais fashion. E um exemplo também que eu posso dar é o seguinte: o meu website tem a mesma aparência faz 5 anos. Eu acho que preciso dar uma repaginada no meu site. Eu acho que preciso dar uma repaginada no meu site para deixá-lo mais moderno, mais bonito. E a faxineira queria dar uma repaginada, ou seja, ela queria fazer mudanças na casa, porque o fluxo de energia da casa estava em total desacordo. Muito provavelmente, a faxineira Elisângela sabe alguma coisa sobre Feng Shui. E ela diz que tem alguns princípios que devem ser seguidos, algumas regras para o bom fluxo de energia. Quando ela olha para a casa e ela compara como a casa está com as regras do Feng Shui, ela vê que a aparência da casa e as regras não estão em acordo, ou seja, elas estão em desacordo. Elas não estão em conformidade. A regra diz, coloque aqui, mas na verdade está lá. E em desacordo é justamente quando algo não está em conformidade, não está de acordo com uma regra ou algum tipo de diretriz. Por exemplo, eu enviei os meus documentos para tirar o meu passaporte. Infelizmente, não consegui tirar o meu passaporte rápido porque os documentos que eu enviei estavam em desacordo com os documentos exigidos. Eles pediam uns documentos específicos e eu mandei outros. Então, os documentos que eu enviei estavam em desacordo com as exigências. Os documentos que eu enviei para tirar meu passaporte estavam em desacordo com as exigências. E aí a faxineira faz um comentário, né? Ela diz aqui que, por causa desse desacordo, é que a vida do narrador ia de mal a pior. Por causa desse desacordo, a vida do narrador ia de mal a pior. E ir de mal a pior é uma expressão informal que significa
que algo que já não está bom, algo ruim, deteriora. Essa coisa fica ainda pior. Por exemplo, a situação econômica do Brasil vai de mal a pior. Se continuarmos nesse ritmo, vamos entrar em outra crise muito rápido. A economia do Brasil, ou a situação econômica do Brasil, vai de mal a pior. Pelo menos essa é a impressão que tem quem assistir os jornais aqui no Brasil. A pessoa vai pensar que a economia vai de mal a pior. E não é muito educado, né, você dizer que tudo na vida de uma pessoa vai de mal a pior. É a pessoa, quem sabe, não você, talvez. E o narrador pensa que isso é uma insolência. Ele pensa, nossa, que insolência da parte dela. E ele só não fala nada, ou seja, ele só não reclama, porque ele considera a faxineira pacas. Ele só não comenta nada sobre a insolência da faxineira, porque ele a considera pacas. E aqui nós temos duas expressões, uma mais formal e outra mais informal. A expressão formal é insolência. E a insolência é a falta de respeito. É um comportamento ou uma atitude que desrespeita, que não respeita alguém. Por exemplo, muitas pessoas dizem que perguntar a idade de uma mulher é insolência. Então, nunca se deve perguntar a idade de uma mulher, porque perguntar a idade de uma mulher é insolência. E você, concorda? É realmente uma insolência? Aham. E a segunda expressão é pacas. Pacas é uma expressão muitíssimo informal e a origem dela é vulgar, mas pacas não é vulgar, é uma expressão que pode ser usada em contextos informais. E pacas é igual a muito. Quando o narrador diz que considera a faxineira pacas, isso significa que ele tem muita consideração pela faxineira. Ele considera a faxineira uma pessoa importante. Então, ele considera ela pacas. E um exemplo que eu posso dar é: ai, minha barriga está doendo. Caramba, hoje no almoço eu comi pacas. Hoje no almoço eu comi pacas. E por isso estou me sentindo muito cheio. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas notas adicionais sobre essa expressão porque ela é muito interessante de se ter no seu vocabulário. E aparentemente o narrador considera muito, né? Ele considera pacas a faxineira porque ela começa a fazer as mudanças imediatamente. O primeiro lugar onde ela faz a mudança é no quarto. Aparentemente, a situação do quarto era muito caótica, ou seja, era um caos. E o que a faxineira queria fazer ali era revitalizar a ordem diante do caos que reinava no quarto. Ela queria revitalizar a ordem daquele caos. E aqui nós temos duas expressões. E eu falei bem carioca, nós temos. A primeira expressão, ou o primeiro verbo, é revitalizar. E revitalizar aqui significa recuperar, restaurar. Ou seja, ela queria restaurar a ordem. Ela queria colocar de novo a ordem no quarto. Porque o quarto tinha muita bagunça. Tanta bagunça que o caos reinava por ali. E reinar aqui significa ser predominante. Quando nós dizemos que o caos reina aqui, isso significa que o caos é predominante.
E eu vou dar outros exemplos. Um dos exemplos que eu tirei até das notícias do Brasil. Esta cidade é muito perigosa mesmo. Aqui ninguém fica tranquilo quando sai de casa. O medo reina aqui. O medo reina aqui. Ou seja, o medo é predominante, porque a cidade é tão perigosa que as pessoas não conseguem sentir outra coisa. Elas apenas sentem medo. Lá no guia de aprendizagem, inclusive, tenho notas e outros exemplos sobre essa palavra para que você possa utilizá-la com maior facilidade. E aí ela alterou algumas coisas, né? Ela mudou a cama de lugar porque a cama estava tampando o fluxo de energia. Ela colocou a tampa na frente do guarda-roupa e formou uma barricada, supostamente liberando o fluxo de energia. Bom, e vamos com calma porque nós temos muitas palavras específicas aqui. A primeira delas é tampar. E tampar vem da palavra tampa. Por exemplo, quando você bebe água, muito provavelmente a garrafa d'água tem uma tampa. E a tampa é algo que serve para bloquear ou cobrir ou impedir a passagem de algo. Por isso, tampar significa justamente bloquear ou cobrir a abertura para que algo não possa passar. É muito comum, por exemplo, você tampar um buraco com algo. Digamos que tenha um buraco na parede. Você pode tampar esse buraco com um cimento ou pode tampar com papel, alguma coisa vai ser necessário utilizar para tampar. E quando a Elisângela colocou a cama na frente do guarda-roupa, ela formou uma barricada. E a barricada, originalmente, é um tipo de bloqueio. É um tipo de barreira improvisada. Numa guerra, por exemplo, os soldados podem criar uma barricada para evitar ataques. E aqui a cama virou uma barricada informal. Supostamente, ou seja, não é uma coisa certa, mas de acordo com o que alguém disse, ela liberou o fluxo de energia. E supostamente a gente utiliza para dizer que, de acordo com o que se informou, nós não sabemos se é verdade ou não é, mas nós temos uma informação de que aparentemente é verdade. Por exemplo, eu não sei se é verdade, mas supostamente já nevou no Brasil. Ou seja, supostamente nós já tivemos neve, como a neve do Polo Norte aqui no Brasil. Eu não sei se é verdade, mas supostamente é. Ou seja, eu nunca vi, não tenho provas, mas ouvi dizer que isso é verdade. E agora, como a cama está formando uma barricada na frente do guarda-roupa, se o narrador quiser pegar algo no guarda-roupa na parte mais alta, ele precisa trepar na janela. Ele precisa trepar na janela. E trepar tem alguns significados que estão lá no guia de aprendizagem, mas aqui no monólogo significa subir ou escalar em algum lugar. E normalmente, quando a gente trepa em algum lugar, tem um esforço. Eu, quando era criança, por exemplo, eu costumava trepar em árvores. Eu subia lá em cima e pegava as frutas. Então, quando eu era criança, eu trepava nas árvores. Hoje não. Hoje, se eu trepar numa árvore, eu vou pá, cair e me machucar. Não é bom. Então, prefiro ficar no chão e comprar frutas no supermercado. Aí agora é a vez da sala.
A sala é quem entrou na dança, ou seja, a sala foi envolvida nessa situação. E aqui na sala é onde ela faz a maior parte das mudanças. Primeiro, ela moveu o rack da TV para trás do sofá e o sofá ficou encarando a parede. Um pouco não ortodoxo. Aqui temos duas coisas. Primeiro, o rack. E o rack é um móvel, é uma peça de móvel aqui no Brasil, que a gente pode normalmente colocar coisas em cima. Em geral, nós colocamos a TV, ou então algum tipo de rádio. Na pronúncia brasileira, um home theater ou um home theater também fica no rack. E o rack é muito comum nas casas brasileiras. Eu em casa aqui não tenho um rack, mas na casa da minha mãe eu sei que lá tem um rack. E a outra coisa que o narrador diz é que o sofá ficou encarando a parede. E aqui, isso significa que o sofá ficou de frente para a parede. Se você se sentar nesse sofá, você vai olhar diretamente para a parede. E essa é uma maneira de dizer de frente. Então, por exemplo, eu posso dizer que o meu quarto tem uma janela e essa janela encara o prédio vizinho. Ou seja, essa janela fica de frente para o prédio vizinho. É outra maneira de descrever posições e localizações. Veja no guia de aprendizagem algumas informações a mais sobre esse tipo de vocabulário. Daí o narrador diz que a faxineira também mudou a mesinha de centro. A mesinha de centro aqui, que outrora era o charme da sala, foi para o canto. E a mesinha de centro é um móvel muito comum também nas casas brasileiras. E é uma pequena mesa colocada geralmente na frente do sofá ou entre poltronas e outras coisas. E é geralmente usada para colocar itens decorativos. Em algumas mesinhas de centro, as pessoas colocam fotografias, outras colocam livros. Eu sei que, mais uma vez, na casa da minha irmã, ela tem estatuetas, né, pequenas estátuas para decoração. Então, é bem comum. O narrador disse que essa mesinha de centro, outrora, era o charme da sala. E outrora é uma expressão um pouco mais formal, mas muito conhecida, para falar de antigamente, em outro tempo, no passado. E um exemplo que eu posso dar é: aqui onde você vê esse prédio moderníssimo já foi outrora um cemitério. Esse prédio moderníssimo que você está vendo já foi outrora um cemitério. Ou seja, esse prédio ficou no lugar de o que era antigamente um cemitério. E aí o narrador fala aqui também que tinha uma mesa lateral. E só um comentário, a sala do narrador era muito cheia de móveis, muito cheia mesmo. Então, ele tinha uma mesa lateral onde ficava o abajur. A faxineira tirou a mesa lateral dali porque ela atraía, né? A mesa atraía energia negativa. E no lugar da mesa lateral, ela colocou uma banqueta, que dizia ser um amuleto. E mais palavras nós temos aqui. A mesa lateral é uma mesa que você coloca do lado do sofá, geralmente para colocar o abajur, ou uma mesa que você coloca no lado da cama. Quando é do lado da cama, nós chamamos de mesa de cabeceira. E normalmente colocamos um copo d'água, ou livros, ou uma lâmpada, alguma coisa na mesa de cabeceira. Na mesa lateral, geralmente um abajur ou outra coisa de decoração. E o abajur
acho que você deve reconhecer essa palavra, vem do francês. O abajur é uma luminária. E a luminária é a palavra mais geral. Qualquer coisa que serve para iluminar e é um item decorativo é uma luminária. E essa luminária tem uma cobertura de tecido, geralmente, esse abajur, para criar uma luz suave no ambiente. A banqueta é um tipo de banco, um banco muito pequeno para se sentar, e ele não tem encosto, ou seja, você não pode apoiar as suas costas, porque a banqueta não tem encosto. Ah, e aqui também o narrador falou que tinha um aparador onde abrigava as bebidas. E o aparador é outro tipo de móvel. Esse é um móvel mais largo, com a superfície plana, e normalmente nós colocamos alguns itens, como bebidas ou decorações. Geralmente o aparador fica na sala de jantar, mas aqui o narrador tinha um aparador na sala. É um monte de coisa que esse cara tinha. Ah, a Elisângela colocou o abajur no corredor e mandou comprar uns puffs para equilibrar o chi da sala. Ou seja, mandou comprar uns puffs para equilibrar a energia da sala. E o puff é um assento, é um tipo de poltrona, parece uma poltrona ou um sofá. É para uma pessoa só e é muito macio. É baixo, ele geralmente é redondo também, ou então oval, ou seja, ele parece um ovo. E é muito comum ver puffs em apartamentos mais modernos. As pessoas gostam de colocar um puff no lugar do sofá, porque dizem que é mais confortável. A poltrona que tinha na sala, e a poltrona é um sofá individual, ou seja, é um sofá para uma pessoa só, é uma poltrona. A poltrona vazou da sala, ou seja, a poltrona foi embora da sala. E essa é uma maneira informal de dizer ir embora, vazar. Eu posso dizer, por exemplo, pessoal, eu gosto muito de conversar com vocês, mas infelizmente está ficando tarde e eu preciso vazar. Ou seja, eu preciso ir embora. Eu preciso vazar. Lá no guia de aprendizagem eu tenho algumas expressões adicionais e comentários sobre essa expressão. Bom, a poltrona vazou da sala, ela desapareceu, e no lugar da poltrona, a Elisângela colocou uma cadeira capenga que precisava de um calço para não ficar bamba. A Elisângela colocou uma cadeira capenga que precisava de um calço para não ficar bamba. E aqui temos várias boas palavras. A primeira delas é capenga. E quando nós falamos de uma coisa capenga, por exemplo, uma mesa capenga, uma cadeira capenga, isso significa que essa coisa tem um defeito. Ela não funciona muito bem. No caso de uma cadeira, talvez a perna seja mais curta. No caso de uma mesa também. Então, ela não fica firme. E quando ela não fica firme, nós podemos dizer que ela está bamba. Porque algo bambo é algo instável. Se uma cadeira está bamba, ela não oferece a firmeza. Você treme. Você treme na cadeira e talvez caia, né? Porque ela está bamba. E, em geral, quando uma mesa tem uma perna mais curta do que a outra, nós colocamos alguma coisa, algum objeto, para estabilizar, ou seja, para dar firmeza para essa coisa, essa mesa. Esse objeto que a gente coloca para estabilizar uma coisa capenga
é um caos. Lá no guia de aprendizagem você vai ver algumas imagens adicionais sobre isso e também comentários. Bom, mas a Elisângela estava muito agitada. Por quê? Além de ter feito tudo isso, ela pegou a espreguiçadeira e colocou na cozinha, perto da geladeira. A espreguiçadeira é uma cadeira longa e reclinável. Essa cadeira é feita para as pessoas deitarem. Geralmente nós usamos uma espreguiçadeira para tomar sol. Você vai ver algumas dessas cadeiras perto de piscinas ou na praia. As pessoas gostam de tomar banho de sol em uma espreguiçadeira. Aqui na minha casa eu não tenho uma espreguiçadeira, mas eu costumava ter em outra casa. E por que ela fez isso? Por que a Elisângela colocou a espreguiçadeira na cozinha? Afinal, uma espreguiçadeira é para ficar numa varanda, né? Em um espaço reservado para relaxar. E o narrador diz: Nossa, essa ideia de colocar a espreguiçadeira na cozinha é uma ideia descabida. Ou seja, é uma ideia absurda. Ela é inapropriada. E qualquer coisa descabida, um comportamento descabido, uma ideia descabida, é uma coisa absurda. Por exemplo, eu normalmente faço meus trabalhos muito rapidamente. Um colega meu disse: Você pode fazer o meu trabalho por mim? Eu te pago um dinheiro. E aí eu levo o crédito. Eu fiquei pensando, mas que proposta descabida é essa? Ele quer que eu faça o trabalho dele e assim as pessoas vão pensar que ele fez o trabalho dele. Não, eu prefiro eu mesmo fazer o meu trabalho e ter o meu crédito. Eu não vou fazer as coisas para as outras pessoas terem crédito. Não, isso é uma ideia descabida. Outra ideia descabida é querer aprender um idioma durante uma semana e achar que fala fluentemente. Eu conheço algumas pessoas assim, e é uma ideia descabida. E quando o narrador disse, Nossa, isso é uma ideia descabida, a Elisângela disse, Se eu tivesse uma geladeira em casa, ia querer ficar olhando para ela o dia todo. Ou seja, a Elisângela não tem uma geladeira. E é nesse momento que o narrador percebe por que toda aquela confusão, toda aquela bagunça de Feng Shui. Ele percebeu que a Elisângela queria um aumento e deu um aumento para ela. Ele aumentou o salário, né, a remuneração da Elisângela. E só um pequeno comentário que eu gostaria de fazer. Aqui no Brasil tem muito disso mesmo. Pessoas que trabalham em casas que não têm uma casa própria. E aí o narrador pensa sobre essa situação e resolve ajudar a Elisângela, porque não é Feng Shui coisa nenhuma. Ela, na verdade, queria chamar a atenção. Pelo menos é isso que ele pensa. E você, pensa que isso aconteceu mesmo assim? Lá onde a gente pode baixar o guia de aprendizagem, você vai encontrar um espaço para fazer comentários. Você pode deixar seus comentários lá, tá? Agora, vamos ouvir o monólogo mais uma vez, mas na velocidade natural, porque eu preciso organizar a minha sala de estar. Ela está muito desorganizada. Não sou muito de fazer pouco das crenças dos outros. Com essa vida difícil que a gente leva, tem mais é que fazer o que dá na telha. Daqui a pouco a gente já era e o que é que sobrou? Ninguém leva nada para o caixão, não é verdade? Não sou de fazer pouco caso do que os outros acreditam, mas tem coisa que passa dos limites. A faxineira que trabalha na minha casa, a Elisângela, sempre foi muito trabalhadeira e incansável, mas de uns tempos pra cá anda se metendo com uns negócios enigmáticos. Feng Shui do chapéu preto ou coisa assim. Ela me falou que agora daria uma repaginada na configuração da minha casa. Segundo seus novos estudos, o fluxo de energia estava totalmente em desacordo. Por isso que, na minha vida, tudo ia de mal a pior. Olha a insolência. Só não falou nada porque considera ela pacas.
Ela resolveu começar pelo meu quarto. Queria revitalizar a ordem diante do caos que reinava ali. Não era um caos, era uma bagunça calculada, porque eu sabia onde estava tudo. Ela disse que a cama estava tampando o fluxo de energia e colocou ela na frente do guarda-roupa, formando a barricada, supostamente liberando o fluxo. Agora, para pegar minhas coisas na parte de cima do guarda-roupa, precisava trepar na janela se não quisesse subir na cama. Depois, quem entrou na dança foi a sala de estar. Ela teve a ideia de redecorar o ambiente e moveu o rack da TV para trás do sofá e o sofá ficou encarando a parede. A mesinha de centro, outrora o charme da sala, foi para o canto e o aparador que abrigava as bebidas foi parar na cozinha. A mesa lateral, onde ficava a abajur, foi retirada. Ela chamava coisa ruim. E no lugar ela colocou uma banqueta que dizia ser um amuleto. O abajur foi para o corredor e ela mandou comprar uns puffs para equilibrar o chi da sala. A poltrona também vazou. Não sei o que ela fez com esse móvel, mas no lugar onde a poltrona ficava, ela colocou uma cadeira capenga que precisa de um calço para não ficar bamba. E sabe o que ela ainda me fez? Posicionou a espreguiçadeira da varanda na cozinha, perto da janela, porque ia ser melhor para mim. A cozinha nem era tão espaçosa e ainda era abafada. Eu perguntei: Lisângela, e eu vou ficar olhando para a geladeira quando quiser descansar? Que ideia mais descabida. Ao que ela me retorquiu: se eu tivesse uma geladeira em casa, ia querer ficar olhando para ela o dia todo. E foi nesse momento que entendi aquele fuzuê todo e decidi dar um aumento para a Lisângela. Oi, tudo bem? Provavelmente você escuta nosso podcast há algum tempo. Bom, se não for o caso, eu me apresento para você. Eu sou o Eli, para Eliakim, e sou professor de português, responsável pelo podcast, pelo site portuguesewitheli.com, pelo outro site readbrazilianportuguese.com e muitas outras fontes de conteúdo para aprendizes de português que, como você, querem falar e entender o português brasileiro. Se você gostar desse podcast, você pode fazer uma avaliação do nosso podcast no Apple Podcasts. Você pode fazer a sua avaliação e isso ajuda muito. Obrigado.